Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, todas as glórias devotas reunidos. Hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita, do capítulo 15, estamos dando essa continuidade, ok? Do verso, hoje nós vamos falar o verso 11. Jatanto Jognas Chainam Pashyanti Atmani Avastitam Jatanto Pi Akritatmano Nainam Pashyanti Achetasaha. Tradução: os transcendentalistas diligentes que estão situados na autorrealização podem ver tudo isto com bastante clareza, mas aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas e que não estão situados na autorrealização não podem ver o que está acontecendo, mesmo que eles tentem. Ok? Então, no verso passado, o Senhor Krishna está dizendo que os tolos eles não podem entender como que a entidade viva pode abandonar o seu corpo. Nem conseguem entender que tipo de corpo ela vai usufruir sob o encanto dos modos da natureza material. Mas que aqueles cujos olhos estão treinados em conhecimento pode ver tudo isto. E aí Krishna, nesse verso, ele está falando que aquelas pessoas cujos olhos estão treinados em conhecimento e que têm a realização desse conhecimento em si, que atingiram uma posição de consciência superior, são chamados, transcendentalistas. E aí Krishna está falando, os transcendentalistas diligentes, essa palavra diligente, eu fui ver aqui no dicionário, e diz, que é a diligência? Urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Também é definido como cuidado aplicado ou interesse na execução de tarefa. Também é chamado de zelo. De modo que o transcendentalista, ele vê, quando ele está aqui nesse mundo material, nessa prisão, quando ele está vendo corretamente o mundo, ele passa a zelar pela sua vida, ele tem uma diligência. Ele faz a presteza, aqui que fala, da execução da tarefa que ele tem que fazer, ou do dever. Se você sabe que você é um espírito e que você está aqui nesse mundo material, de alguma maneira envolvido, você é diligente, você faz uma prática para tentar se libertar completamente
da energia material, e quando situado na transcendência, quando você já realizou a realidade do espírito e vive no espírito, então você se torna diligente, você é zeloso pela sua vida espiritual, porque aí agora você já não vai se envolver mais com a ilusão, certo? Então é isso que Krishna está falando aqui. Os transcendentalistas diligentes, que estão situados na autorrealização, podem ver isto com bastante clareza. Tá? Então você só vai poder enxergar o mistério, né, o chamado mistério da vida, quando você estiver situado na sua posição espiritual. A sua clareza, a sua visão correta, a transparência com a qual você vê a substância que permeia toda essa existência material, que nada mais é do que uma, vamos dizer assim, uma série de hologramas, né? Essa palavra tem estado em moda na física quântica. Daí você pode contemplar o seu corpo como um holograma, né? Tudo isso aqui, a parede do local, um carro, uma casa. São hologramas percebidos pela sua percepção transcendental. Você sabe o que tem por trás. E daí você não se engana mais, você zela, né, por essa condição de auto-observação. Isso acontece quando você é autorrealizado, Krishna está falando aqui. Autorrealizado significa viver na percepção do eu real, do espírito. E aí, quando você está nessa situação, você é diligente. Você atingiu uma posição transcendental. Porque, na verdade, todo mundo é, por natureza, transcendental. Todo mundo é um espírito. Só que algumas pessoas estão situadas nessa posição que transcende a natureza enganosa da mente. Tá? Porque a mente é que projeta todos esses chamados, né, hologramas ou manifestações físicas ou astrais através de ideias que são contidas assim na mente, né? Ideias, arquétipos, conceitos, imagens, tudo isso aí é a mente irradiando para manifestar aquilo que se chama a realidade física de um holograma que através da mente, do espírito, da consciência, através da mente, observa através desse holograma a realidade que é criada por ele mesmo dentro daquilo que ele consegue imaginar. Se a pessoa é transcendental, como Krishna está falando aqui, ele consegue observar tudo como a presença de Deus, o Brahman, a energia que está por trás. E daí ele zela sempre essa observância, ele não cai mais na dualidade, em conceitos que são referentes ao falso ego. Quando o espírito está identificado com esse chamado fractal físico, né, que é só um instrumento de experiência dentro de uma dimensão específica, como no caso aqui o mundo físico, o espírito já não se deixa envolver por esse sonho, né? Tá? É igual quando você está sonhando, e quando você está sonhando você esquece a sua percepção física. Você entra em outro grau de observação mais sutil, com um corpo mais sutil. E assim também quando você está no espírito, então você observando do espírito, que é o nível mais sutil de consciência, você não se esquece da sua natureza real. Você compreende que é você que está alimentando esses tipos de realidades através dos seus instrumentos específicos. E aí Krishna está falando aqui, né,
quem está situado na autorrealização vê tudo isso com bastante clareza, principalmente como o espírito, né, passa de uma forma para outra. É isso aí que nós estamos discutindo aqui nesses versos, né, do qual esse verso aqui é aquela puxada final dos versos anteriores, que nós até já fizemos algumas aulas aí. Tá? Aí Krishna diz, mas aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas, tá? O que significa desenvolver a mente? A mente é o centro dos sentidos. De modo que para você desenvolver a mente, você tem que usar adequadamente os seus sentidos, que são tentáculos da mente, onde você, na sua experiência, no seu mundo de manifestação, você recolhe informações onde fazem a sua mente se purificar ou se voltar para o lado espiritual da vida, onde você busca as famosas respostas, né? Quem sou eu? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Como estabeleço a minha conexão com Deus? Como desperto o meu amor pelo Supremo? Enfim, aí a sua mente está se desenvolvendo. Ela está entrando em contato com a sua alma. A sua alma é o instrumento funcional do espírito para exercer o discernimento, né, a inteligência, a ideia, né, a formatação de um mundo todo trabalhado para você ser favorecido na sua prática espiritual. E isso é a única coisa, né, relevante que fazemos aqui nesse universo material, enquanto estamos aqui nessa jornada humana. Você tem que usar o seu tempo, a sua energia para realizar o propósito espiritual e eterno da vida. Não é para você ficar aqui perdido em suas imaginações dentro de algo que é temporário, querendo construir algo que é confortável para o seu falso ego, mas que após a morte tudo é dispensado, né? Tudo é dissolvido. Ok? Então Krishna está falando aqui, mas para aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas, cuja mente está sempre projetando um mundo somente de desfrute material ou de possessividade, né, das coisas desse mundo, onde gera naturalmente orgulho, competição, inveja, medo e todas as nuances, vamos dizer assim, do engano, né, que é você estar identificado com o falso ego. Então, a sua mente não está desenvolvida. Ela está subdesenvolvida. E com o conhecimento, conforme Krishna fala nos versos anteriores, esse conhecimento é que vai fazer você tomar atitudes na sua vida para desenvolver a sua mente, para deixá-la forte, né? Quando você quer ficar forte fisicamente, você começa a pegar uns pesos, começa a fazer bastante exercício, e aí seu corpo vai ficando forte, você faz uma boa alimentação, né, em proteína, em tudo aquilo que desenvolve os músculos. E aí também para a mente você tem que pegar todo o material que a purifique cada vez mais. A mente forte é a mente pura, é a mente que está descondicionada, desapegada da energia material. Por isso que se fala que é uma luta de Kurukshetra, né? É uma luta, você está desvinculando a sua mente da prisão dos sentidos que estão apegados à energia material por causa do engano, do falso ego. Quando você está nesse modelo de existência, naturalmente a sua mente vai se degradar a tal ponto, né, que a gente fala que é controlado pelo modo da ignorância, onde a pessoa não acredita
em Deus, ou negligencia esse aspecto eterno da vida, apenas vivendo um dia de cada vez, nesse marasmo, né? Nessa insignificância da existência. E o Bhagavad Gita, ele vem exatamente para colocar a gente em movimento ascendente, ascensão, né, da mente, para que ela possa atingir a alma. E quando estamos situados na alma, que é o que se chama o nosso aspecto crístico ou o nosso aspecto búdico, nós nos qualificamos automaticamente para a autorrealização do espírito. E quando estamos assim nessa iluminação em nosso corpo búdico, que é um corpo superior à mente, naturalmente usamos esse instrumento para nos rendermos a Deus nesse sentido espiritual. Entendemos que não há nada mais a fazer nesse mundo material, quando chega essa etapa de transcendência, do que viver em contato amoroso com Deus, que está presente em nosso coração como a superalma, né? Vishnu. Isso é simples de entender. Você tem que fazer a prática diária espiritual para que sua mente fique cada vez mais forte e você fique menos envolvido, menos apegado às propostas ou armadilhas de Maya, né? Da energia ilusória. Como Deus que está controlando a energia ilusória, Maya é uma serva de Krishna, de Deus, de Vishnu. Quando você se rende a Deus com sinceridade, o próprio Deus afasta a Maya. A Maya só atua mais fortemente em cima das pessoas cujas mentes não estão desenvolvidas, que não estão interessadas na vida espiritual. Se você não está querendo, né, compreender mais profundamente as coisas divinas, as coisas sagradas, o mistério da vida, e repudia tudo isso simplesmente falando que não existe nada mais além do que o corpo físico, e quando morrer acabou tudo e agora eu vou desfrutar 100% dessa matéria, não importa o quanto eu me degrade, o quanto eu faça mal para as outras pessoas. Então, quando você chega nesse ponto, né, que é chamado de ignorância, significa que Deus também não compactua, né, a bem-aventurança com você. Então, logo você se renda a Deus, conforme ele explica aqui no Bhagavad Gita, ele retira essa energia ilusória que só traz miséria, sofrimento, porque a maior miséria que existe aqui nesse mundo é você, o espírito, estar vivendo aprisionado nesse corpo material e esquecido de si mesmo. Você está querendo ser feliz em algo que não é você. Certo? Então, tem que tomar essa atitude, né, imediatamente, de a cada dia fazer a prática espiritual, o dever da alma, né, a diligência, o zelo, a urgência de praticar logo tudo aquilo que Deus está nos pedindo para sairmos dessa circunstância chamada negativa para a alma. Você já é um ser eterno, bem-aventurado, feliz, puro, cheio de consciência, mas está esquecido disso tudo, que você é uma parte de Deus, ou seja, você é um Deus em potência nesse mundo, né? No seu mundo particular, você é um Deus, você pode cocriar o que você quiser no seu micro-universo. Krishna te dá esse livre arbítrio para você cocriar com ele o que você quiser. E sabendo desse poder que nós temos, dessa potência divina, e quando usamos isso através do nosso livre-arbítrio de uma forma errada, que está nos degradando, indo contra as leis de Deus,
contra o desejo amoroso de Deus de te levar para o mundo espiritual, você está fazendo tudo, a revelia ao contrário. Naturalmente, você está fazendo ações que vão trazer reações não muito agradáveis. Você tem que entender que todo o universo, dentro do plano de Deus, está caminhando para o progresso, para a iluminação completa. Todo mundo aqui não tem como não estar avançando espiritualmente. Quando Deus nos coloca nesse mundo, quando Ele cria essa existência material, quando Ele entra dentro do nosso coração, é exatamente para que, através, da nossa aceitação, das nossas experiências, com a obtenção do conhecimento, de realizações que vão acontecendo no devido tempo, você tome a atitude de se voltar para as questões do mundo espiritual. Você manifesta esse desejo sincero de querer se autorrealizar nessa forma humana, e daí, naturalmente, Deus no seu coração, Ele te acompanha de vida em vida, Ele vai te dar a misericórdia, a graça, a força, o entusiasmo, a inteligência, a compreensão do que é tudo isso que está acontecendo nesse momento aqui, nessa sua jornada humana. Não tenha, assim, dúvidas quanto a isso. Então, Krishna fala, eu me revelo na proporção em que você se rende a mim. Só que as pessoas não sabem quem é Deus. Elas não entendem que essa forma, de Krishna aqui, esse aqui é a forma de Deus. E Ele também está no Santo Nome, está no Bhagavad Gita, e você tem que se associar com essa energia, seja através de pessoas autorrealizadas, através da meditação, através da oração sincera a Deus, de que você realmente quer isso. Tá? Nada acontece nesse mundo sem a sua intervenção pessoal. E daí, se sua mente está contaminada, contaminada significa a mente dirigida pelo falso ego. Então, essa mente vai te levar para situações que são indefiníveis, dentro daquilo que seria viver espiritualmente feliz, aonde você estivesse. E quando você chega nesse ponto transcendental, você passa a entender, você se torna responsável pela sua vida, pelo seu avanço espiritual nesse mundo, independentemente de religiões, de filosofias, de pessoas, situações, certo? Você entende que certas religiões, filosofias, lugares, pessoas são favoráveis ao seu avanço, e aí você se comunica com essas forças. Porém, você entende que tudo depende dessa comunhão que você faz com Deus no seu coração. Porque se Deus não der a graça dele, a misericórdia para você, e isso vai acontecer, é natural, porque Deus é todo misericordioso, Ele é a misericórdia infinita. Então, logo você deu um passo em direção a Deus, que isso é muito fácil, porque você é uma parte integrante dele, você precisa somente reviver isso. Krishna, Vishnu, no seu coração, vai imediatamente se comunicar com você, tanto externamente, manifestando sinais ou lições, várias coisas vão chegar na sua vida, muitas coisas vão embora na sua vida, porque aí você começa a ser dirigido pela super-alma. E essa é a nossa bênção, a nossa confiança, a nossa certeza, onde podemos manter essa devoção, esse zelo, essa diligência, sempre depois que você se torna um transcendentalista, uma pessoa autorrealizada. Tá? E aí, como Krishna fala desse verso, você vai ver tudo isto com bastante clareza. Porque aqui a gente não pode falar do sentimento do espírito, porque ele é transcendental, certo? Quando eu falo aqui, a fala é uma expressão da minha mente, e a minha mente é um instrumento material, sutil e material. O espírito está numa posição transcendental, e você só vai poder compreender as coisas espirituais intrinsecamente
se você estiver situado no Espírito. E isso não é difícil, porque você sempre é o Espírito. O que você tem que fazer é lembrar. É lembrar. E através da prática espiritual, você todos os dias tem que buscar associar aquilo que você é à fonte da qual você é conectado, como uma parte integrante. Então, você é uma parte integrante de Krishna. Se você está com Krishna, né, o tempo todo, isso vai aumentando, porque o seu prazer, a sua bem-aventurança vai começando a se manifestar, né, que é chamada Ananda. E então você, nessa realização, se torna um desperto dentro desse mundo material. Isso que se chama a iluminação, o Samadhi, né? O Nirvana, ou o nome que cada um dê a esse estado de transcendência. Porém, né, muitos estados assim chamados de transcendência não estão numa relação direta e pura com Deus, porque muitas pessoas não entendem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e ele se autodescreve no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, de modo que temos que estudar, né? Assim como você fortalece seu corpo físico através de pesos, né, de exercícios, assim também através das escrituras que dizem respeito ao Senhor, né, Deus, a Krishna, você também vai deixando sua mente forte nesse conhecimento. Só que o conhecimento espiritual, ele abre, né, o campo energético onde a sua intuição começa a atuar. Para você abrir a sua intuição ou o seu canal em relação a Deus, você purifica a sua mente através do conhecimento, e esse conhecimento ele vai te dar realizações, que é exatamente isso que eu não posso falar aqui agora. Porque a palavra não exprime a situação real das coisas relacionadas ao espírito que transcende a mente. Tá? Então, quando a gente vem aqui, podemos falar vários passatempos, várias coisas assim, metafísicas ou técnicas científicas em relação a Deus, mas não podemos dar a nossa realização. Podemos ensinar a pessoa, conforme a autoridade suprema nos pede, para dizer como a pessoa deve executar o seu dever diário, o seu sacrifício, a sua prática espiritual, para atingir esse ponto onde você vai se tornar um transcendentalista. Transcendentalista não é que você vai abandonar o mundo, ou que você vai ficar assim parado no tempo, não vai fazer nada. Transcendentalista não, é aquele que está vivendo em Deus no seu dia a dia e consegue enxergar o mundo todo como a realidade divina. Esses olhos espirituais que eu estou falando aqui agora são decorrentes de você atingir aquilo que você é, a autorrealização. Então, use seus olhos espirituais. Tente abrir, né, nessa forma humana, os seus olhos espirituais, para que através desses olhos físicos, dos olhos astrais, dos olhos mentais, você veja a energia de Deus em tudo e em todos. Você vai continuar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo na sua vida, só que agora você vai escolher fazer coisas pelo menos no modo da bondade, né? E daí você começa a interagir com o mundo, oferecendo, né, tudo que você faz para a satisfação do divino. E também você vai fazer coisas espirituais usando o talento que você tiver para levar essa mensagem divina para as outras pessoas que estejam interessadas em atingir esse ponto de autorrealização, que seria o ponto natural, a posição natural de todo espírito eternamente é servir a Deus amorosamente. Isso se chama serviço devocional, é o que Krishna fala no Bhagavad Gita. Somente através do serviço devocional você poderá me ver face a face.
ou seja, através do serviço devocional, ações para a satisfação de Deus, você purifica toda a sua existência e se qualifica para estar aqui mesmo, nesse mundo material, em comunhão consciente com Deus no seu coração, e isso vai acontecer de uma forma, né, ou no trânsito da autorrealização espiritual. No início, você não tem essa realização, por isso você tem que ter fé, esrada, né? Depois, isso aí, a confiança. Aí você começa a se associar com devotos, com o Sri Krishna Sankirtana, com o material que diz respeito a Deus, e aí você vai criando apego, né? Atração, doçuras, você vai começar a sentir no seu coração, porque você está intercambiando esse conhecimento com a presença de Deus na sua vida. Certo? Então, é isso que temos que fazer. É lógico que o mundo em Kali Yuga é caótico, é conturbado, milhões de questões, de acontecimentos que atrapalham, né, um pouco a gente ficar com a mente fixa em Deus. Porém, quanto mais você força essa situação, né, de estar sempre com a mente em Deus, cantando o santo nome, orando a Deus com todo carinho, sem interesse de que você deseja manifestar o seu amor para Ele, assim Krishna ele vai retirar da sua vida todos os empecilhos, né, todos os elementos que estejam incomodando a sua percepção em relação a Ele. Krishna vai limpando a sua vida. Porque a sua vida, se você for observar, é uma construção da sua vibração. Tudo que está acontecendo na sua vida agora é sua responsabilidade, mesmo que você fale assim, mas eu não pensei nisso, certo? Mas tem muitas coisas que estão acontecendo como frutos de uma vida passada, que você semeou. Mas para que isso fique menos agressivo na sua vida, já que você escolheu Krishna, Krishna ele vai suavizar a sua carga, tá? A justiça dele vai deixar acontecer o que você semeou, né? É uma lei, porém você vai ficar numa situação interna feliz, tranquila, e o mundo pode estar caindo, pode estar desabando, tudo em caos, porém você está na posição eterna. Você já não está mais relacionado com a ilusão, com os hologramas, né? Do qual esse corpo aqui é o centro que percebe tudo através dos sentidos. Então, Krishna está falando nesse verso, aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas e que não estão situados na autorrealização, tá? Existem dois tipos de pessoas nesse mundo, os que estão vivendo na consciência do espírito e os que não estão vivendo na consciência do espírito, ou seja, estão na consciência do corpo material, no falso ego. Krishna, lá no capítulo 16, ele fala, né, tem um verso que ele fala logo no início que nesse mundo existem dois tipos de pessoas, as divinas e as demoníacas. As demoníacas são aquelas pessoas que não estão vivendo em serviço devocional, rendidas a Deus, nessa concepção espiritual. E as divinas, né, são as que vivem em comunhão com Deus, na busca, né, espiritual, nessa sinceridade do coração. Eu quero realizar Deus, e Deus ele vai se manifestar para mim a hora em que o meu coração for verdadeiro em relação àquilo que eu quero. Você é o responsável, você é o co-criador com Deus de tudo que você quer que aconteça na sua vida. Agora, se sua vida está ruim, você não quer se relacionar com Deus, você não acredita em nada, você é uma pessoa pessimista, está sempre se lamentando, criticando, julgando tudo, falando mal, jogando maldição em todo mundo. Então, tudo isso aí é uma construção negativa. Você que está criando, sua vida vai ser uma miséria completa, se você ficar nesse tipo de vibração. Mas tão logo você se renda ao divino e coloque nas mãos dele a direção da sua vida,
Era isso que Krishna estava fazendo com Arjuna no meio do campo de batalha de Kurukshetra, né? Chegou uma hora que Arjuna, ele simplesmente falou assim, eu não quero lutar, Krishna, eu estou confuso e as pessoas aí do outro lado do exército inimigo são meus parentes, eu não quero matar ninguém, eu estou aqui, não estou entendendo nada, eu sou um guerreiro, mas eu quero abdicar de minha posição de guerreiro e vou me tornar um brahmana, um renunciado, não ligo para ser pobre, viver nesse mundo de uma maneira desprezível, certo? E Arjuna representa a alma, o guerreiro, o espírito. Somos guerreiros. E Deus está no meio ali da batalha de Kurukshetra, dando toda a instrução para o guerreiro, explicando por que ele tem que lutar e não desistir, e não ser bonzinho e caridoso. Porque tem momentos na nossa vida que, como agora, né, que estamos vivendo, que temos que tomar uma atitude de guerreiro e derivarmos a nossa energia nos pés de lótus de Deus, no santo nome, na vontade sincera de realizar aquilo que somos e seguir em frente assim, com toda a determinação. O tempo está se esgotando, a cada momento o tempo se esgota. A cada momento a morte física se aproxima e você está numa forma humana cuja inteligência é maravilhosa, maravilhosa, né? Está podendo ouvir aqui essa aula, né? A gente falando aqui do Bhagavad Gita, ouvindo as palavras do Senhor Supremo, que te dão um alento, um conhecimento a mais, onde você vai tomar essa resolução definitiva nesse tempo que te falta para ficar cada vez mais íntimo da divindade que está dentro do seu coração, esperando o seu movimento em direção a ela, mas tem que ser um movimento sincero, amoroso, tá? Sem fazer considerações adicionais ou racionalizações, né? Você não pode estar com Deus porque você está fugindo do mundo. Você tem que estar com Deus para viver num mundo que vai ser melhor dentro da sua visão, da sua vibração. Você tem que aprender a construir um mundo espiritual dentro do mundo material. Essa é a nossa garantia, né? A nossa bênção. O espírito pode produzir ou caminhar com o divino nesse mundo aqui atual, a hora que ele quiser, é só se render a Deus. Então a rendição, medita aí, o que é rendição? Certo? Rendição não é ficar rezando para Deus, ou pedindo coisa, não é uma barganha, né? Rendição significa que você não tem mais esse ego aí, esse falso ego material. Você simplesmente vive em gratidão, em amor, alegria, porque a misericórdia de Deus começa a acontecer na sua vida. Alegria, satisfação de se libertar dessa prisão material, dessa matrix, sair da influência de Maya. Você tem que ser, né, como eles falam, proativo espiritualmente. Então, quando você é ativo espiritualmente, você está sempre relaxado, assim, em nível de alma, né? Porque você já sabe que a vitória, né, a libertação vai ser completa se você se render a Deus, sabendo quem é Deus. Então, Krishna está falando aqui nesse verso que quem não tem a mente desenvolvida e nem está situado em autorrealização, não pode ver o que está acontecendo, certo? Pode ver. É igual um cachorro, ele não pode entender o que é uma forma humana, ele não pode entender o que está acontecendo ali, naquela forma que tem uma inteligência superior, assim como o ser humano não pode entender um ser de uma dimensão maior, né, arcangelical, um arcanjo, assim, que tem uma expansão de consciência que abarca assim, quase todo, né, o universo. Não pode entender. Assim também, a sua mente ela é medida pelo tamanho do seu conhecimento real, né?
Conhecimento real é poder. Isso que é poder. É você conseguir dissolver a ignorância, dissolver a escuridão da sua vida. Poder é essa luz, certo? Poder não é ter dinheiro, fama, status, ser aparentemente o melhor, não. Poder significa que a potência de Deus age na sua vida amorosamente para você se libertar completamente dessa energia material. Poder é quando Deus te usa para você usar a sua energia para ajudar as outras pessoas a fixarem a mente nos pés de lótus dele. É isso que Krishna faz, né? Quando você se iluminar, se autorrealizar, Krishna vai te usar para você, né, ter o exemplo da vela, né? Você é uma vela acesa e a outra está apagada. Então você vai e acende a outra vela. Aí essa outra vela acende outra vela. Então esse fogo, né, da vela é a potência de Deus que ele mantém numa pessoa que se rendeu a ele para que ela possa acender outra vela, seja através de qualquer atividade que vai dar, né, um insight naquela outra pessoa. Ok? Sendo que o ouvido é o sentido, né, mais poderoso espiritualmente falando. Por isso que quando a gente fala sobre Krishna e você ouve com muita atenção, isso aí causa uma limpeza mais rápida. Ou quando você canta o santo nome de Deus, né, o Mahamantra, e aí você vai cantando e vai ouvindo, isso aí vai purificando sua mente. Naturalmente, quando sua mente se purifica, ela é como um lago, né? Isso é dito, é como um lago sem ondulações, onde você consegue enxergar o reflexo do espírito, daquilo que você é. Tá? Você tem uma mente superior e você tem uma mente, né, inferior. Elas são a mesma mente, mas um lado da sua mente funciona para a sua personalidade e um lado da sua mente funciona para as questões do espírito, né, da alma. Como que você está usando a sua mente? Quando você atinge a forma humana de vida, naturalmente você vai usar, você desenvolve, né, a inteligência para usar a sua mente superior para interagir com o espírito, com a divindade. De modo que a pessoa, né, que não se autorrealizou, ela, aqui Krishna fala, elas não podem ver, não sabem o que está acontecendo. Nas questões materiais mesmo, ou nas leis da física, né, quando você vê uma reação química, assim, você não entende o que está acontecendo ali, mas o químico ou o cientista, eles sabem assim, perfeitamente, eles que produzem aquele efeito. Em qualquer coisa desse mundo existe uma lei que faz aquilo acontecer. Então, os sábios, né, são as pessoas que têm esse conhecimento, da magia, né, da vida, da cocriação. E as outras pessoas que ainda estão numa consciência mais animalizada, ligadas ao corpo físico e às distrações do mundo, elas caminham, né? Elas podem até ter algum conhecimento espiritual, mas elas não tendo essa autorrealização do espírito, elas não podem entender o que está acontecendo. Então, Krishna está falando, você tem que despertar, você tem que ler o conhecimento do Bhagavad Gita, para que, inicialmente, né, pelo menos teoricamente, você saiba o que é a energia de Deus, como ele está presente no seu coração, como ele está presente como uma pessoa absoluta em Vrindavana, no mundo espiritual. O que você está pensando, o que você está sentindo, tudo tem leis, né? Tem leis da mente, leis da emoção, leis do prana, né? Que é a nossa energia, ou perispírito, né? Que eles falam, ectoplasma. Tem a lei física também. Tudo que você vai fazer, quanto mais sábio você for, mais capacidade você tem para gerenciar a sua vida
nesse sentido de evoluir espiritualmente. Eu lembro como é que eles falam, né? Tem um termo que eles usam, acho que é candomblé ou banda, que a pessoa é o cavalo, né? A pessoa é um cavalo de um espírito que monta, né, no médio e passa a canalizar as coisas. E aí é a mesma coisa, você tem um cavalo que é essa forma física aí, então você tem que cuidar do seu cavalo, da boa alimentação, tem que ser um cavalo alazão, um cavalo veloz. E você tem que ser um bom, né, uma pessoa que monta esse cavalo com a rédea curta para levar ele para onde você quer. Temos que pensar nisso, né? Nem o nosso corpo nós damos valor, destruímos, degradamos o nosso corpo, nossas emoções pesadíssimas, por isso há tanta depressão, assim, todo mundo é negativo, né? Imagina. Você entende que você não pode, você tem que ser diligente, como fala esse verso, você tem que ter zelo. Você não pode deixar nada baixar a sua vibração. Compreende? Então o Krishna fala que não pode ver o que está acontecendo, mesmo que eles tentem. Então Deus está falando aqui, não adianta você tentar entender as coisas espirituais se você nem consegue entender as coisas físicas e mentais. Então Krishna está falando, enquanto você não se autorrealizar, né, ou enquanto você não desenvolver a sua mente, o se tornar uma pessoa transcendental, você não vai entender. É igual uma criança tentando compreender as coisas de um adulto, né? Um bebê, por exemplo, ele não vai compreender as coisas de uma criança. Não adianta. Assim, entendeu? Uma pessoa que não tem a visão não vai enxergar as cores. Certo? Então a gente tem que ter essa maturidade espiritual. E você tem que crescer. Só que, no caso aí, você sendo uma criança espiritual, existe uma prática que você faz e você se torna um adulto, né, espiritual muito rápido. Se você estiver nessa sintonia de amor com Deus. O tempo espiritual depende do amor que você interrelaciona com o divino que está no seu coração. De modo que você vai compreender o que Krishna está falando aqui. Então as pessoas que são como demônios, né, pessoas bestializadas, assim nessa Kali Yuga, terceira dimensão, são pessoas que, né, como Jesus fala, né, não dê pérolas a porcos. Porcos gostam de lavagem, né, de coisa suja, de fezes. Elas gostam disso, está de acordo com a natureza da mente delas. A mosca gosta de posar no cocô. Então não adianta você dar mel, né? A abelha gosta de mel. Não adianta você dar mel para a mosca porque ela está interessada em ficar só no cocô, né? E elas não vão compreender quando a abelha chegar, não, aqui o mel é mais gostoso, é mais docinho, tem mais nutrição, né? Por mais que ela tente. Então é isso que Krishna está falando aqui, né? Você não vai entender, aí você fala, não, porque um espírito sai desse corpo, a reencarnação existe sim, vai para outro corpo, aí a pessoa recebe um tipo de forma particular, de acordo com tudo aquilo que ela praticou aqui nessa existência, assim como você agora está nesse corpo, porque ele é o resultado de tudo aquilo que você pensou, sentiu, desenvolveu em experiências, aí você recebeu um corpo particular, numa família, num país, numa situação X, Y. E as pessoas não podem entender isso, essa passagem da alma, né? Para elas, tipo assim, né? Que elas nem podem compreender, elas não têm isso dentro delas, igual o animal. Não adianta você conversar com o animal sobre a forma humana, porque ele não vai entender, ele não tem essa inteligência
esse app, né? Assim também, quando você quer explicar algo espiritual para outra pessoa, ela tem que ter o quê? A intuição. Assim como a inteligência no humano é superior ao que distingue ele do animal, assim também o ser espiritual, transcendental, o app que distingue ele do ser humano comum é a intuição, é o corpo búdico, o corpo crístico, o corpo, né, da iluminação. Que está aí agora, nesse exato momento está aí, mas está apagado. Por quê? Porque você não está escolhendo viver uma vida espiritual. E aí você está sofrendo, né? Você tem um vazio existencial. Você, na verdade, as pessoas nem perguntam, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que são essas estrelas? Nem as coisas relativas à estrela, que não acredito em nada, eu tenho que tomar minha bebida, eu tenho que ir lá fumar minha droga, eu tenho que fazer meu sexo, eu tenho que me divertir, eu tenho que ficar distraído, né? Pessoas gostam disso. Mas na limpeza da mente, a sua inteligência começa a aparecer, porque a inteligência é superior à mente. Aí a sua intuição começa a se manifestar e você começa a sentir uma fome, uma sede, uma avidez pela vida espiritual, e isso vai naturalmente se revelando dentro daquilo que já é, você já é o espírito. Então a revelação daquilo que você é, onde você vai intuir, vai usar a sua intuição para se auto-perceber, vai ser quando a sua mente estiver purificada, ou estiver num grau de vibração, né? Onde você vai estar no modo da bondade para cima. Ok? Mas enquanto você continuar no modo da paixão ou da ignorância, que você pode estudar isso no capítulo 14 do Bhagavad Gita, basicamente você está ferrado, né? Você só vai passar de uma cela de uma prisão para outra cela de outra prisão. Ou de um planeta para outro planeta, né? Pode ser um planeta inferior ao que você está aqui agora. De modo que é uma espécie de seleção, né, de pessoas para ouvirem aulas como essa. A maioria não vai se interessar. Então, falamos, né, para almas raras, conforme o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita, é muito rara uma alma que se rende aos meus pés de lótus. Porque faz parte do processo, né? Estamos aqui em Kali Yuga. Todo mundo aqui são seres de quarta classe, né? Shudras. Só estamos interessados em comer, beber, desfrutar, né? Fazer sexo e dormir, ou sobreviver. Estamos humanos, mas nos manifestamos ainda na consciência animal. Isso faz parte, entendeu? Agora nós estamos nos humanizando. E humanizar, né, ser humano, significa que você adota essa união com Deus. Aí vai fazer sentido você estar nessa forma humana. Então eu vou ler o significado aqui de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. No caminho da autorrealização espiritual, há muitos transcendentalistas. Mas quem não está situado em autorrealização não pode ver as mudanças pelas quais passa o corpo da entidade viva. Aqui, Prabhupada fala, né, que nesse caminho da autorrealização há muitos tipos de transcendentalistas, como a gente vem explicando em várias aulas, né? Tem os transcendentalistas que realizam o aspecto impessoal de Deus. Tem outros, né, os yogis, os transcendentalistas que realizam o aspecto interno de Deus. E tem os devotos puros que realizam a suprema personalidade de Deus, né, a pessoa suprema, que é o estágio mais avançado. E realizando Krishna, Deus, naturalmente você realiza o aspecto dele expandido em seu coração e a energia dele em tudo. Você tem que alcançar os pés de lótus de Deus. Alcançando os pés de lótus, você se torna um transcendentalista completo, preenchido
com todos os aspectos de revelação de Deus. Então, o Prabhupada está falando aqui que nesse caminho da autorrealização espiritual há muitos transcendentalistas. Tá? Então, é só um adendo aqui para você entender. E tem pessoas que não estão situadas em autorrealização, que nem mesmo nesse aspecto inicial de compreender Deus como uma energia só ou como uma luz, né? Tem muitas pessoas que nem questionam isso. Ou só lembra de Deus quando está sofrendo, né? Quando ele está sofrendo muito, muito, aí parece que Deus existe para ele, assim. Nada transcendental. Atualmente, há muitos supostos yogis e há muitas presumíveis associações de yogis, mas eles são de fato cegos em matéria de autorrealização. É moda hoje, né? Eu sou yogi, tem a opção de yogi, a opção de mestre, a opção de guru, mas na autorrealização mesmo, naquilo que explica o Bhagavad Gita, eles são completamente cegos. Ok, você quer cocriar com o seu livre-arbítrio essa posição, né, de yogi, tudo bem, né? Mas o ideal seria você se associar com o conhecimento do Bhagavad Gita, entender quem é a suprema personalidade de Deus. Aí Prabhupada fala, eles se interessam apenas em alguma espécie de ginástica e ficam satisfeitos se o corpo está bem forte e saudável, né? A Hatha Yoga, por exemplo, que é o que Prabhupada está citando aqui, ela é boa, é muito bom para o corpo, né, para o prana, para a concentração, para a meditação. Mas se você não associa essa yoga com a suprema personalidade de Deus, então é algo inútil, né? Faz bem só para o corpo, mas não te faz ser um yogi, né? Uma prática de ginásticas, né? Asanas, pranayamas. Aí, Prabhupada continua, seu nível de informação para nisso. Jnana Yoga, né? Que a pessoa fica especulando muito, obtendo muito conhecimento, Astanga Yoga, muita meditação, mas ninguém se rende a Deus de fato. Tá? Então, Prabhupada fala, seu nível de formação para nisso. Eles se chamam Jatantopi Akritatmanaha. Embora estejam se dedicando a um presumível sistema de yoga, eles não são autorrealizados. Semelhantes pessoas não podem compreender o processo de transmigração da alma. Só aqueles que estão no verdadeiro sistema de yoga e realizaram o eu, o mundo e o Senhor Supremo, em outras palavras, os Bhakti Yogis, ou aqueles que se ocupam em serviço devocional puro, em consciência de Krishna, podem compreender como as coisas acontecem. Então isso é muito importante, né? Você saber que por mais conhecimento que você tenha, ou que você ache que você é realizado, se você não tiver o conhecimento completo, se você não estiver imbuído desse amor por Deus, por mais que você seja um mestre, um bom yogi naquela ramificação de yoga que você escolheu, então você não vai entender assim, realmente como as coisas acontecem conforme o Senhor Krishna está dizendo aqui no Bhagavad Gita, porque você não está situado no espírito, está vivendo, você tem que viver no espírito. Então logo você comece a associar com Deus no seu coração, você se torna um Bhakti Yogi. E a prática da Bhakti Yoga envolve todas as outras yogas, só que vai ter como centro os pés de lótus do Senhor Krishna, e isso vai fazer você perfeito, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala, e de todos os yogas, o que está comigo, né, vivendo em mim, é o mais perfeito de todos. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Os transcendentalistas diligentes que estão situados na autorrealização podem ver tudo isto com muita clareza.
mas aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas e que não estão situados na autorrealização não podem ver o que está acontecendo, mesmo que eles tentem. Então, um beijo no coração, meditem, rendam-se a Deus, façam a prática espiritual e vamos aproveitar ao máximo essa forma humana tão querida, né, por Deus, que Ele nos deu através da sua misericórdia, com essa inteligência qualificada para fazer com que a nossa mente possa ascensionar e nós nos tornemos iluminados e cada vez mais queridos de Deus que está presente dentro do nosso coração, para que junto com Ele co-criemos, né, as nossas experiências de vida de forma assim, totalmente positiva e favorável, para nos qualificarmos cada vez mais, seja nessa vida ou de vida em vida, até o momento em que vamos nos libertar completamente de todas as misérias, né, de todas as vibrações animalizadas que se fazem presente e que são boas quando devidamente usadas para o propósito da alma. Ok? Um beijo no coração, muita luz para todos vocês. Haribo!